Quem achou aí Mateus capítulo 14, versículo 25 ao 33? Pode baixar só um pouquinho. Não deixe ele tão alto não. Assim diz a palavra de Deus. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram, andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Fecha a Bíblia, fecha os olhos, vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, fiel e verdadeira, e aqui estão os teus filhos reunidos nessa noite, e nós te pedimos com humildade e simplicidade, que o Senhor venha nesse momento ministrar esta verdade, com revelação e profundidade em nossos corações. Que o nosso pensamento agora seja levado cativo ao senhorio de Cristo. Que nossa mente não fique ligada aos problemas, às distrações, aos compromissos que nos esperam, mas que nesse momento, todos nós que aqui estamos, possamos estar verdadeiramente conectados com o Senhor e com o teu reino. Repreendemos a distração, sonolência, incredulidade e toda a artimanha do diabo contra nós e a nossa família. E que nesta noite, mais uma vez, o nome de Jesus, ele seja glorificado nesse lugar. Queremos sair daqui diferentes, melhores do que entramos, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia vai nos relatar um pouquinho antes desse texto que Jesus e os seus discípulos tiveram uma experiência maravilhosa. Jesus estava ensinando em um lugar deserto e havia muitas pessoas que vieram ouvi-lo. Pessoas de todos os lugares foram ter com Jesus para ouvir as suas palavras, para sentarem os seus pés, e ficaram praticamente o dia inteiro ali se alimentando daquela palavra. Jesus curando os enfermos, expulsando os demônios, foi algo maravilhoso. Mas em determinado momento da tarde, os discípulos olharam para Jesus e falaram: despede eles agora, porque já está se tardando. E eles moram longe, a quilômetros de distância, e eles não comeram nada durante o dia inteiro e vão perecer de fome pelo caminho. Mas Jesus olha para eles e disse: vão e alimentem eles, deem de comer para esta multidão que aqui está. E ali então havia um menino com 5 pães e 2 peixes, e Jesus, ele faz aquela grande multiplicação e alimenta todos eles. Terminado esse episódio, Jesus olha para os apóstolos e diz: entram no barco e agora vão para a outra margem do lago, e lá me esperem. Eu vou ficar aqui por enquanto e vou despedir este povo. E ali Jesus fica então, despede cada um deles e permanece mais um tempo a sós com o Pai, em oração. Então Jesus tem o seu momento de intimidade, recarrega as suas baterias depois daquele dia cansativo, e agora Jesus, ele vai de encontro aos seus discípulos.
E quando ele está caminhando sobre o lago, era noite, não sabemos que lua era, qual era o nível de claridade dos luminares da noite, não sabemos. Mas quando ele se aproximou do barco, Pedro viu ele e começou a comentar com os demais: olha, ali vem um fantasma. E eles ficaram com medo, eles ficaram aterrorizados. Mas Jesus viu o medo do coração deles e disse: ei, não fiquem com medo, sou eu, Jesus, vosso mestre. E eu gosto da ousadia de Pedro. Pedro, ele sai na frente, ele toma a palavra e ele declara algo extraordinário. Ele diz assim: se és tu mesmo, permita que eu vá até aonde você está, andando sobre as águas também. E de lá para cá Jesus responde: vem. E nessa hora Pedro desce do barco e de uma forma sobrenatural ele vence a lei da física e não afunda. Ele começa a andar sobre as águas semelhantemente a Jesus. Mas quando ele começa a reparar nos ventos, reparar nas intempéries do tempo, algo começa a acontecer. Ele começa a afundar, sucumbir. E Jesus não permite que ele se afunde totalmente. Jesus não permitiu que ele morresse ali. Ele vai até ele, estende a mão e o levanta, o restaura, mas o corrige. Amém? Então essa noite nós vamos falar sobre alguns ventos. Diga: alguns ventos que podem nos derrubar ou nos tirar da presença de Jesus, tirar os nossos olhos de Jesus. Esse é o tema da mensagem: aonde estão os teus olhos? Já sei, pastor, está aqui. Não estou falando agora do olho físico, estou falando do seu olhar. Aonde está indo o teu olhar? Aonde está indo o teu pensamento? Aonde está indo o teu coração? É sobre isso que eu quero falar. Falhar não, falar. Pergunta para alguém perto de você: aonde estão os teus olhos? Aleluia. Aonde estão os teus olhos? No primeiro momento Pedro estava andando bem. Enquanto ele estava andando por fé, andando no Espírito, ele estava andando bem. Mas quando ele tira, olha para mim, quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Vou fazer uma pergunta: quem de vocês aqui quer afundar? Quem de vocês aqui quer se dar mal na vida? Quantos aqui querem ver a família arrebentada? Teu físico, tua saúde arrebentada, tua alma arrebentada? Quantos de vocês querem isso? Em sã consciência, nenhum de nós quer. O que nós queremos? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é isso? Nós queremos viver esta realidade, queremos viver as promessas de Deus, queremos uma família forte, queremos um casamento forte, queremos estar bem de saúde, queremos que nossas emoções estejam curadas. Nós queremos tudo isso, e tudo isso nos é lícito, amém? Mas a grande questão é: aonde estão os nossos olhos? Pedro estava andando bem. Diga assim: Pedro estava andando bem. Mas ele tirou os olhos de Jesus e afundou. Então eu quero falar de 3 exemplos, tá? Que simbolizam o vento. Agora nós vamos trocar a palavra vento e vamos colocar alguns exemplos que têm o poder de nos paralisar, de nos tirar da presença de Deus. E eu quero que você redobre a atenção. Se você compreender esta verdade, você não vai cair com facilidade nos projetos do teu inimigo. Quantos têm um inimigo aqui? Levante a mão para o céu. Quem é o teu inimigo? Tá, esse lado aqui, sabe? Não respondam, fiquem quietos agora que eu vou perguntar para esse lado. Quem é o teu inimigo? Não é o teu marido?
tua esposa, teus filhos, o irmão do teu lado? Não é. Teu patrão, teu vizinho que é brabo contigo lá, esses são os teus inimigos? Não são. Não são, queridos. São pessoas. Não são os nossos adversários de fato. Jesus, depois de ser batizado, e o próprio Espírito Santo conduziu ele ao deserto para ser tentado. E quem que se apresentou ali quando ele terminou o jejum de 40 dias? O adversário, chamado de Satanás, de diabo, enfim, ele tem vários nomes, mas é o mesmo. E ali ele tentou Jesus, ali ele fez propostas para Jesus, para que Jesus tirasse os olhos do Pai, tirasse os olhos do reino de Deus, tirasse os olhos da caminhada dele, do propósito que Deus tinha com ele, e trocasse o que Deus tinha com ele. Amém? Mas o que Jesus fez? Resistiu, usou a palavra, usou os ensinamentos do Pai e venceu aquelas dificuldades. E se Jesus venceu, eu e você também podemos vencer. Primeiro vento, o vento das adversidades. Diga comigo, adversidades. Quem aqui de vez em quando passa algum problema? Levanta a mão, levanta. Ah, bem-vindo ao time. Sabe que um tempo, naquele tempo que a gente está, no primeiro amor a gente tem que estar todos os dias, mas parece que a gente tem aquele encontro fascinante com Cristo e a gente acha que, meu Deus, agora todos os meus problemas acabaram. Quem já teve esse entendimento? Logo no início da caminhada eu tive. Eu pensei, meu Deus, agora eu aceitei a Cristo, agora vai ser só vitória, maravilha, agora vai ser só uhul, glória a Deus, aleluia. Quem mais pensou assim um dia? Levanta a mão com sinceridade. Obrigado pela sua mão. Eu pensei assim. Eu pensei, meu Deus, Leandro, agora meus problemas acabaram. Mas isso é o que a Bíblia nos ensina? Não é. Jesus, ele disse com todas as letras: no mundo vocês terão aflições, adversidades, problemas, tribulação. Porém, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ponto. Então as adversidades, elas se levantam quando você menos espera. Quantos aqui estão empregados? Levante a mão. Baixe. Quantos aqui já tiveram uma má surpresa de receber o aviso de demissão? Levante a mão. Você gostou? Talvez você nem estava preparado, você tinha conta, você tinha compromisso, você tinha um monte de coisas para fazer, você tinha um projeto, você estava ali, meu Deus, e agora? O que surgiu? Uma adversidade. Surgiu um problema. Então os problemas, eles surgem quando você menos espera. O casamento está bem, os filhos estão bem, o pai está empregado, a mãe está cuidando bem da família, está empregada também, está ajudando no lar, está tudo certinho. Aí você sai de casa, estaciona o teu carro, vem o abençoado lá e bate no teu carro. E não te dá nem a Deus. Vai embora. Porque ele também não tem condição de pagar e bateu no teu carro novo. E aí tu chega no estacionamento, está lá o teu carro amassado. O que é isso? Problema. Uma adversidade. E agora? Deus, cadê você? Não cuidou do meu carro. Porque tu não acampou os anjos em volta do meu carro. Deus não disse que vai acampar anjo em volta do carro. Ele pode até fazer quando a gente está lá dentro. Mas ele disse que ele vai acampar anjos ao redor daqueles que o temem. Então nós estamos sujeitos a problemas, queridos, a adversidades da vida, seja na área que for. Mas as adversidades que o mundo vai proporcionar, que o mundo vai trazer a cada um de nós, não pode ter o poder de nos tirar os nossos olhos de Jesus e da sua palavra.
Lembra do texto de Números, capítulo 13, versículo 27 ao 33? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas eu vou contar rápido a história. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? De ti eu farei uma grande, poderosa nação. E Deus cumpriu ou não cumpriu? Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E o povo de Israel estava no Egito, escravo, oprimido, passando dificuldade, passando perrengue, e eles clamam e Deus ouve, e envia Moisés para libertar eles. Você sabe dessa história. Agora eles já estão fora do Egito. Eles viram Deus operando, eles viram as pragas que Deus enviou, eles viram o poder de Deus em ação, eles viram o mar se abrindo, eles viram Deus destruindo todo o exército de Faraó em apenas um dia. Eles viram os primogênitos morrer e eles serem guardados. Eles presenciaram aquelas realidades. Quem aqui já presenciou um sobrenatural de Deus em alguma área? Levante a mão. Nós não somos diferentes dessas pessoas. Nós também estamos presenciando Deus se mover, fazer algo. Você já ouviu um testemunho, você já leu na Bíblia, você já viu na vida de alguém, você já viu aqui. Nós cremos que existe um Deus que pode todas as coisas, e que aquele que faz a promessa é fiel para cumprir. Nós cremos nisso. E agora Moisés, ele separa 12 príncipes, um de cada tribo, e ele dá uma missão: vão pela terra que Deus prometeu nos dar e observem ela, e nos tragam o relatório. Diga relatório. Os espias, eles vão, percorrem a terra 40 dias e retornam. Agora eles estão trazendo o relatório: Moisés, a terra é muito boa, tudo que eles plantam dá, a terra é linda, a terra é maravilhosa, porém nessa terra há cidades fortificadas, há povos fortes, há descendente dos gigantes, e eu acho que nós não vamos conseguir, Moisés, conquistar essa terra. A luta vai ser muito grande, as adversidades vão ser muito grandes. A Bíblia diz que Caleb faz eles, se calar. Caleb se levanta, toma a palavra e diz: calem-se! Deixa eu falar agora. Caleb diz assim: gente, quem é que nos fez a promessa? Foi Deus. Quem é que já nos tirou do Egito? Foi Deus. Quem é que diz que vai nos levar para lá? Foi Deus. Então aquele que já nos tirou de lá vai nos levar para lá. Nós temos que seguir crendo e não olhar para as adversidades. Mas aqueles que escutaram a voz da incredulidade, que olharam para as adversidades e se permitiram por meio das adversidades afundar, o que aconteceu com eles? Não entraram na terra da promessa, morreram no deserto. Só entrou Josué, Caleb e os filhos daqueles que nasceram. Toda aquela geração sucumbiu porque deu crédito às adversidades. Amém? A adversidade falou mais alto. Você tem que andar por vista ou por fé? Andar por fé. Crer na palavra, crer em Deus, crer que o Senhor está contigo, crer que aquela adversidade ela vai passar, não perder a esperança no Senhor. Amém? Vai passar, irmãos. A adversidade passa, o problema passa, mas a promessa de Deus permanece de pé. Então eles olharam para a adversidade e sucumbiram. E quantos de nós muitas vezes estamos focando apenas na adversidade e estamos, como Pedro, deixando o vento da adversidade nos afundar? Quer saber de uma coisa? Não vou mais na igreja. É a primeira coisa que parece que vem à nossa mente. Já recebeu esse ataque na mente ou não? A Bíblia diz que Satanás ele lança dardos inflamados, dardos de fogo,
que é isso? Sugestões, pensamentos. Ele sopra na mente do homem. Vem cá, Clédio. Aleluia. Eu vou fazer o papel do inimigo, amém? Não sou, diga aleluia. E aqui está o cristão, aqui está você. E o Clédio está passando por uma dificuldade, está amarrado, mas ele está passando por um problema e está quase perdendo a esperança dele. Ele tem promessa, ele tem experiência com Deus, ele está na igreja, sabe, ele tem uma vida pautada na palavra, mas esse vento foi tão forte que está mexendo com ele. E aí o inimigo está vendo, ei, é agora. Esse é o momento que eu queria. Agora eu vou esfriar de fato esse camarada. Agora eu vou derrubar ele. Quantos anos eu queria essa oportunidade? E ele vem com tudo, irmãos. E aí ele vem assim: olha para o teu vizinho. Não vai na igreja. Ele não serve a Jesus, mas ele não tem problema. Ele está andando num carro novo. A família dele é feliz. Olha as fotos no Instagram. Olha o sorriso. Olha as poses. Agora olha para você. Você está lá todo domingo. Você está lá toda quarta. Você até leva o dízimo oferta na igreja. Você ora, você jejua, mas olha o problema. Ei, faz como o teu vizinho. Para de servir a Jesus. Para. Olha, a vida dele está melhor que a tua. Isso é uma seta. Se o Clédio está abalado ao ponto de começar a duvidar de Deus, o que ele faz? Ele aceita. Uau, é mesmo. 10 anos já nessa igreja. 20 anos, 30 anos, 1 ano, 1 mês. Coloca aí o tempo que você tem de conversão. Quer saber de uma coisa? É mesmo, eu vou fazer que nem o meu vizinho. Bota debaixo das roupas que ela não vai voar. Vou sair e tudo vai melhorar. No primeiro momento parece que melhora, mas depois, irmão, tudo começa a dar errado. E Satanás conseguiu derrubar. Graças a Deus pela misericórdia de Jesus, pela longanimidade dele. Porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Jesus deixou Pedro lá. Talvez ele tomou 1, 2 goles d'água. Jesus deixou. Toma os 2 goles d'água aí. Agora vem cá, Pedro, estende a mão. Restaura, coloca de pé de novo. E diz para ele: por que duvidou no teu coração? Eita, homem de pequena fé. Se tu não tivesse duvidado, tu tinha completado a travessia. Jesus restaura ele, pega na mão dele e leva ele de novo para o barco. Aonde é o teu lugar? Aonde é o teu lugar? Não, 2 está entendendo. Diga: no barco com Jesus. Fora do barco você está à mercê do inimigo. Se dentro do barco nós já temos ataque, agora você imagina fora do barco. Diga: dentro do barco é o meu lugar. Quando eles entraram no barco, a Bíblia diz que o vento cessou. Fica no barco, que o vento vai cessar. Fica no barco, Leandro, o vento vai cessar. Quer ver o segundo vento, que sopra e que tem um poder muitas vezes de
fazer o cristão naufragar, afundar? Reparar no erro dos outros. Ai, ai, ai. Diga: reparar no erro dos outros. Queridos, todos nós temos algo dentro de nós. A natureza do pecado, a natureza adâmica. E a natureza adâmica, a natureza do pecado, ela gosta de julgar. Julgar uns aos outros, olhar para os erros, olhar para os defeitos. Você acha que eu já não olhei para os erros das pessoas? Para os erros dos irmãos, dos líderes? Quem aqui já olhou? Já reparou? Levanta a mão comigo aí. Isso te ajuda? Isso te acrescenta algo? Não. Isso tem um poder de fazer você afundar. E eu não estou falando aqui porque eu conheço tua vida. Estou trazendo ensinamento. Diga ensinamento. Estou ensinando. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5: não julguem, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que você medirem será usada para medir para vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga, algo maior, no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Irmãos, isto aqui, este vento, ele tem tirado muitas pessoas da presença de Deus. Muitas pessoas, elas naufragam porque elas começam a olhar para os problemas dos irmãos. Quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. Já soltou a pedra aí, né? Todos nós somos falhos. Todos nós erramos. Todos nós temos pecados. Não que nós vamos passar o pano quente em cima do irmão, do pecado, do erro. Não é isso. Mas eu tenho que aprender que eu preciso e devo permanecer olhando para Cristo. Porque se eu não permanecer olhando para Ele, os erros dos meus irmãos podem me afetar ao ponto de eu afundar. Eu já olhei. E não vou dizer para você que de vez em quando eu não dei uma olhada. Mas a gente vai crescendo. Com o passar dos anos você vai amadurecendo. E esse é o desejo de Deus, que a gente venha amadurecer, crescer na graça e no conhecimento. E a Bíblia diz que aquele que já está maduro na fé, que ele suporte com sabedoria, com longanimidade, os erros dos seus irmãos. Todos nós estamos num processo de conversão e santificação todos os dias. Não é assim? Então, quando a gente menos espera, alguém que está caminhando conosco, um amigo, um irmão, ele pode errar. E se nós olharmos apenas para o erro dele, nós vamos tirar os olhos de Jesus. E esse vento tem derrubado muitas pessoas, tem tirado muitas pessoas da presença de Jesus. Se você já está num nível de maturidade, você vai ter que ter paciência com os mais fracos. Você vai ter que fazer como Paulo, muitas vezes orar, jejuar e chorar. Pai, abre os olhos dele, ilumina o coração dele, dela, restaura ele, restaura essa família, porque eles estão desta maneira, mas eu sei que o Senhor pode mudá-los, eu sei que o Senhor pode alinhá-los novamente. Amém? Então, cuidado com o vento de reparar nos defeitos do teu irmão, porque isso pode tirar você da presença de Deus.
Era o segundo ano da minha conversão. E na igreja que eu estava, em Santa Maria, teve um evento de colheita, chamado de Jantar das Nações. E ali muitas pessoas vieram, a convite dos irmãos, da liderança da igreja. E naquela noite, entrou um homem de bengala. Ele tinha um problema no pé, uma parte do pé amputado, então ele usava uma botinha e ele caminhava com dificuldade. E pelas suas roupas, pelas suas vestimentas, você via que ele não era uma pessoa de muitas posses, uma pessoa pobre financeiramente. E naquele evento havia muitas pessoas. E o pastor, ele havia separado bem na frente lugares de destaque para empresários que viriam assistir ali aquela noite e participar. E eu vi então aqueles homens serem tratados de uma maneira distinta, diferente, com mais honra, com mais glamour. E eu, 1 ano e meio de conversão, eu estava lá, que nem águia, analisando tudo. Quem tem olhar de águia aí também? Só eu, meu Deus. Tu não analisa também? Todos nós estamos analisando. E o Germano lá? E aí me veio a carta de Tiago, se eu não me engano, à mente. Acho que é a carta de Tiago. Eu sei que é um texto que diz assim, que nós não devemos tratar uns aos outros com distinção. Não faça distinção, se entrar o pobre ou se entrar o rico. Trate-os da mesma maneira. E veio aquele texto e veio aquela flechada. Viu? Viu o teu pastor? Viu a tua liderança? Lugarzinho de honra para os empresários. E o pobre lá no fundo. E aquilo me incomodou. Eu não era maduro na fé. E eu estava olhando, reparando no cisco do olho do irmão, reparando nestas coisas. Quase que eu não volto mais para a igreja. Quase que eu saio ali determinado, não vou voltar mais, porque eu não gostei desta atitude. Quase aquele vento me derruba e me tira da presença de Deus. Se você ver o irmão errar, o que você tem que fazer? Corrigir, com amor, com mansidão, com temperança, usando a palavra. Mas às vezes a gente é crítico demais. Diga crítico demais. A gente começa aqui, querer ser juiz daquela pessoa. E Deus não nos chamou, nem a mim nem a você, para ser juiz. O único juiz que julgará da maneira correta é Jesus Cristo. Amém? Então quando você vê, porque você vai ver, se você não viu ainda, você vai ver. Aí você vai lembrar, não, mas o apóstolo já falou naquele culto, eu estava lá, estava uma bênção, estava uma glória de Deus. Por mais que eu estava sentindo sono, eu compreendi a palavra, aleluia. Eu recebi aquela instrução e agora eu estou vendo. Mas eu não vou ser juiz, eu não vou criticar, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar por essa pessoa, para que ela se converta de fato, mude essa atitude dela. Eu vou me posicionar como Deus espera que eu me posicione. Amém? Isso agrada o coração de Deus. Terceiro vento, e aqui eu encerro. São exemplos, mas você pode colocar vários tipos de vento aí. Amém ou não amém? Terceiro vento, preocupações desta vida e o engano das riquezas do mundo. Mateus 13:22 diz: quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra
e ela se torna infrutífera. Jesus conta a parábola do semeador. Uma semente caiu à beira do caminho, outra caiu entre as rochas, solo rochoso, outra caiu entre os espinhos e outra caiu em boa terra. E ali ele vai explicar. A semente que caiu à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra, não entendem, e rapidamente o maligno vem e rouba aquela informação deles, e eles seguem vivendo da mesma maneira. A que caiu entre o solo rochoso, a Bíblia diz que eles crescem rapidamente, mas porque não tem raiz, quando a perseguição por causa do evangelho se levanta, elas vão embora. Quando tu te converte de fato, ou tu começa a vir para Cristo, caminhar com Cristo, aonde se levanta a primeira luta? Eu ouvi aqui, e ali também. Aonde se levanta a primeira luta? A primeira perseguição se levanta daqueles que tu menos espera. A mãe começa buzuzu, o pai começa buzuzu, não é verdade? Ah, guri, tu é tão novo. Ah, menina, tu é tão nova. O que tu quer na igreja? Tu tem uma vida pela frente, desfruta da tua mocidade. Tu entrou para a religião dos fanáticos. Agora sim tu está perdido. Tu entrou na igreja dos aleluia e glória a Deus. Agora tu está perdido. Te cuida. Eu ouvi isso. Porque eles têm uma salinha lá. A salinha da lavagem espiritual, cerebral. Eles te ligam numa máquina lá e reprogramam a tua mente. Tem salinha aqui, irmãos? Não. Mas tem uma palavra que nos liberta. Tem o Espírito Santo que trabalha. E quando ele trabalha, ele começa a renovar o nosso entendimento, o nosso pensamento, e nós olhamos para trás e vemos, meu Deus, olha como eu estava vivendo, que vida eu levava e eu achava maravilhosa, mas olha o que Cristo tem para mim, uau! Então a perseguição se levanta, de dentro da própria casa, mas a semente que caiu entre os espinhos, ela começa a crescer. Mas os espinhos crescem e sufocam aquela planta, e ela não frutifica, olha para mim. E ali encerra o ciclo dela. Essas são as pessoas que ouvem o Evangelho. Estão compreendendo, estão vendo que não há outro caminho, porque Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Elas entenderam que sem Jesus elas estão destinadas à condenação eterna, mas por meio de Jesus elas receberam a vida eterna. Elas estão entendendo, elas estão caminhando com alegria no coração com o Senhor. Mas daí chega um momento da caminhada delas, que a pressão, pelos seus anseios pessoais, as luzes do mundo começam a brilhar de novo, com força, com intensidade. E elas começam então vagarosamente a olhar para as luzes do mundo. E aquilo começa a roubar a essência de Deus delas. Elas começam agora a pensar apenas no trabalho, apenas em enriquecer, apenas na sua provisão, e começam a deixar Deus vagarosamente de lado. Tudo aquilo que você não prioriza sai da tua vida. Olha para o irmão do lado e diga: tudo que você não prioriza sai da tua vida. Você vai perder. Você quer perder a melhor coisa que já aconteceu contigo? Jesus disse que a maior e mais valiosa pérola é o reino de Deus. Em Mateus 6,33 vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vou acrescentando.
Então essas são as pessoas que começam a olhar para o mundo, a olhar para os eventos, a olhar para tudo que está acontecendo e começam a dar um tempo para o Senhor e se voltarem para as coisas do mundo, se voltarem para as suas riquezas, querem aumentar as riquezas, querem só trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Já não dão mais nem tempo para a família. O filho está lá. Vou conjecturar. Giovanni! Eu quero jogar bola! E o Giovanni está lá. Não, filho, agora não dá. O pai tem que terminar essa missão. Aí ele fica pensando, mas o pai todos os dias tem uma missão. Todos os dias tem que terminar uma missão. Ele não dá mais tempo para mim. Ele não está me priorizando. E quando a gente faz isso, quem é que começa a influenciar? O mundo, o diabo, aquela criança, aquele filho e assim por diante, irmãos. Então eu e você não podemos deixar as luzes do mundo tornar a brilhar com força sobre nós. A influência das riquezas tornar a nos capturar. Amém? Nós temos que ter essa ciência que esse vento vai soprar. Teve momentos na minha caminhada que eu disse assim, eu comecei a pensar, não, eu vou me dedicar mais ao meu trabalho a partir de agora. Eu vou me dedicar mais aos meus estudos. Está errado se dedicar ao trabalho? Está errado estudar? Está errado se divertir? Não! Tudo isso é bom e você precisa fazer isso, mas está errado você priorizar só estas coisas e começar a deixar o Senhor de lado. Imagina comigo se Deus nos deixar de lado uma semana, se Ele remover de nós o cuidado, se Ele remover de nós a compaixão, a graça, o amor, a misericórdia, se Ele permitir, como Ele permitiu Satanás atacar a Jó, o que será de nós, irmãos? O que será de nós? A nossa riqueza vai nos ajudar? Não vai. Sabe quem pode nos socorrer no dia da angústia? Só o Senhor. Só o Senhor. Se coloque de pé nesta noite. Os ventos sopram todos os dias, irmãos, mas cabe a nós não tirar os olhos de Jesus. Cabe a nós nos posicionarmos e dizermos: esse vento vai passar, eu não vou tirar os meus olhos dele. Essa circunstância vai passar, eu não vou deixar a minha fé ser roubada. Não adianta começar bem a caminhada, ouça-me. O que nós precisamos é concluir a caminhada, completar a carreira da fé, como Paulo disse. Paulo teve ventos, teve adversidades. Cristo teve ventos, teve adversidades. Todos nós teremos ventos, adversidades, mas nós não podemos parar. Aquele que solta a mão do arado e olha para trás, Jesus disse, não está apto para o meu reino. Olha para alguém perto de você e diga: não solte a mão de Jesus. Não solte. Não solte por nada. Não troque a presença dele por nada. Não troque. Não troque pelos prazeres, pela riqueza. Não troque por uma emoção. Não troque a presença dele por nada, porque a presença dele precisa ser primazia dentro de nós, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Quantos poderiam estar hoje buscando a Deus, mas estão buscando tantas coisas e não priorizaram o Senhor? E eu não estou falando apenas aqui, estou falando no geral. Quantos hoje estão se envolvendo com tantas coisas,
Não, lá em outubro eu volto a buscar. Depois que passar o verão eu volto aí buscar Deus. Agora no verão eu quero só sombra e água fresca. Você não entendeu nada. Quando você entender o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, Paulo vai dizer: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não desceu, não subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas muito excelentes. Não tem nada nesse mundo que possa se comparar às grandezas que te esperam se você for fiel ao Senhor. Não tem nada, nada. Não tire os teus olhos de Jesus. Qual foi o primeiro vento? A adversidade. Segundo vento, não olhe para os erros dos teus irmãos. Terceiro vento, não deixe as luzes do mundo e os encantamentos das riquezas paralisar você. E durante a semana você vai seguir digerindo esta mensagem, e você vai ouvir da parte de Deus outros ventos que também tentam te roubar da presença dele. Eu quero adorar a Deus com você. Eu quero adorar, aproveitar esse momento que a palavra está incendiada dentro do teu coração. Apague a luz do templo. Vamos criar um ambiente. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo.